Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Olha o que Jesus diz assim, ó. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então Deus ele é espírito. E importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Aí quando você vai aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. E do trono, aqui está falando do trono de Deus, ó. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está dizendo que Deus são 7 Espíritos. Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se divide em 7 para fazer a obra dele. Lembra, Deus aqui fala que ele é 7 Espíritos. Mas os 7 Espíritos, na verdade, é um só. Ele só se divide em 7 para fazer a obra dele. Mas é o mesmo Espírito. Entendeu? Isso é o que diz aqui, ó. Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus diz assim, ó. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, aqui diz que Deus são 7 Espíritos. Por que são 7? Porque ele divide em 7 para fazer a obra. Mas na verdade é o mesmo Espírito, é que ele tem poder de se dividir. E quando você junta os 7 Espíritos, lembra que Deus começou a fazer a obra? O primeiro corpo de Deus que Moisés viu foi o corpo de Deus Pai. O corpo físico. Moisés viu o corpo físico de Deus no Monte Sinai, o primeiro corpo. E depois veio o segundo corpo de Deus, que é o corpo de Cristo. Aí você junta os 7 Espíritos de Deus com os 2 corpos, dá 9, que é a serpente no hebraico. Número 9 no hebraico é a serpente. A serpente que significa sabedoria e conhecimento. O que é a serpente? A serpente é o corpo físico de Deus Pai que Moisés viu no monte, que começou a obra, o corpo de Cristo e os 7 Espíritos. 7 Espíritos, 2 corpos, 9, que é a serpente, a sabedoria. Aí, quando você vai no Evangelho, por que o 9 é a serpente? Jesus, ele é a serpente. E como é que eu sei disso? Porque Deus, ele dá 3 testemunhos que ele é a serpente. E o último testemunho está aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz assim, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus é a serpente. Deus é a serpente. O que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos, o corpo do Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9 é a serpente. Entendeu? E Jesus, agora quando você vai para o Espírito Santo, ele tem poder de dividir em 7 para fazer a obra. Mas aqui no Evangelho de João 10, versículo 30, Jesus diz, ó, eu e o Pai somos um. Quer dizer, o Espírito Santo na verdade é um só que ele tem poder de dividir em 7. É por isso que você fala Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você fala Espírito Santo, você está falando dos 7 Espíritos. Quando você fala Pai e Filho, você está falando do corpo de Deus Pai e do corpo de Cristo. Entendeu? Vigiai e orai, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é os mandamentos.